Bem-vindos, queridos torcedores apaixonados. Hoje, que o Bruno Henrique queria 3 anos de contrato, tá? 3 anos. O Flamengo tem como política não dar mais do que 1 ano de contrato a jogadores com mais de 30 anos. O Bruno Henrique, lembrando, vai completar 33 anos ainda neste ano, ainda em 2023. O Flamengo abriu uma exceção ao Bruno Henrique. 2 anos de contrato. Só que a pedida do Bruno Henrique contempla isso, o empresário dele, Denis Ricardo, conversando ali com os dirigentes do Flamengo, ele quer 70% de aumento em relação ao que ganha atualmente. O Flamengo aceita chegar até 40%. E aí está formado um impasse. Bruno Henrique quer 3 anos de contrato, 70% de aumento. O Flamengo chega a 40% de aumento e 2 anos de contrato, tá? Haverá uma reunião no próximo sábado do empresário dele, Denis Ricardo, com os dirigentes do Flamengo, para que as partes tentem chegar a um acerto, né? Que significaria a permanência do Bruno Henrique no Flamengo. Vale lembrar que o jogador tem sondagens de Palmeiras e Grêmio São Paulo também, que é o atleta. Ou seja, mercado não falta para o jogador, tá? Então é uma situação muito complicada. A gente já trouxe aqui essa informação. É uma situação mais complicada do que deveria ser nesse momento. Estamos falando aqui de um jogador fundamental para o time do Flamengo, né? Então a gente tem um impasse grande. Veja, olhando em perspectiva, não é só a coisa do tempo de contrato, é também uma valorização. O jogador quer uma valorização como se fosse até uma contratação. E, inclusive, o staff do atleta entende que o Flamengo gastaria mais do que pagaria pelo Bruno Henrique por uma reposição de mercado. E pode até ser. A gente fica pensando aqui qual seria, né, um jogador para entrar no Flamengo, no time do Flamengo agora, com essa valorização, né, com esse valor. Assim, é muito difícil imaginar quem o Flamengo poderia pegar no mercado. Muita gente fala de Nicolas de la Cruz. O de la Cruz não desempenha a mesma função do Bruno Henrique. Mas o Flamengo tem no grupo um jogador como o Cebolinha. Gente, para mim não tem comparação, não tem nem conversa. O Bruno Henrique é muito mais jogador do que o Everton Cebolinha. Então temos um impasse grande nessa história. Quem o Flamengo traria para a posição do Bruno Henrique? Precisaria gastar e gastar muito para trazer um jogador que não necessariamente seja uma realidade. Poderia ser uma aposta para o Flamengo. Então a gente vê uma situação aí bastante complicada. Eu acho que perder o Bruno Henrique para o Palmeiras seria um problema gravíssimo, né? A gente está falando que um jogador aqui que pode acertar de graça com qualquer outra equipe, sem que o Flamengo receba um tostão sequer. É uma operação muito complexa. Eu tenho a informação, essa é minha informação, de que o Bruno Henrique não tem nada acertado com o Palmeiras ou com qualquer outro clube, tá? Essa é uma informação. Pode ter havido uma sondagem, e aí, como é que está a situação do Bruno Henrique? É tanto, né? Até porque essa é uma estratégia muito interessante, né? E prática no mercado, por exemplo, um clube até para não reforçar ou evitar que o adversário se reforce, vai lá e faz uma sondagem, né? E aí o staff do atleta faz uma contraproposta ao clube dele atual, digamos que seja o Flamengo. O Flamengo gasta uma grana para renovação que deixaria de investir para contratar um novo jogador. Então é uma estratégia também de mercado, né? A Leila Pereira liga lá para o staff do Bruno Henrique, o Anderson Barros, que é o diretor executivo de futebol do Palmeiras. Liga lá para o Denis Ricardo, fala, o Palmeiras quer o jogador. Quer o jogador? Quanto oferece? Tanto? Não necessariamente, a gente pode chegar até tanto, mas não tem uma proposta ali. E aí o atual clube, né, no caso o Flamengo, precisa desembolsar um valor ainda superior para poder contar
com o jogador e dessa forma deixa de ter dinheiro para investir em outras contratações. Por exemplo, Nicolas de la Cruz. O Flamengo precisaria gastar, desembolsar aí só com a multa rescisória 16 milhões de dólares, né? É um dinheiro que poderia ser, junto com outro montante ali, né? Seria uma soma que poderia resultar na contratação desse jogador. Então, assim, o Flamengo deixaria de investir. É uma situação que está aberta, embora haja um impasse. O Bruno Henrique, segundo a informação que eu apurei, não está fechado com ninguém, tá? Neste momento não existe nenhum tipo de acordo assinado entre Bruno Henrique e qualquer outro time do futebol brasileiro, embora, repita aqui, haja interessados. Palmeiras, Grêmio e São Paulo, pelo que eu sei.